Bom dia e a paz do Senhor. Nesse dia que Deus nos presenteia, esse dia que é mais um dia que nos fez o Senhor, eu quero meditar com você em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B do versículo, que diz: "Mas o justo, pela sua fé, viverá." O versículo que nós acabamos de dizer agora foi uma resposta de Deus ao clamor de um profeta, o profeta Abacuque, que vivia em meio a tempos difíceis e complicados da nação de Israel. Injustiça, opressão dos inimigos, enfermidades, violências. Algo parecido com o que vivemos hoje. Abacuque, por ser um homem sensível ao clamor do seu povo, ele se chega a Deus primeiro reclamando da situação. Ele se aproxima a Deus de uma maneira totalmente entristecida, depressiva até mesmo, alguns estudiosos costumam dizer, em ver o caos que se havia instaurado na sua geração, o caos que se havia instalado na sua nação. Então ele clama a Deus, reclamando a respeito daquela situação. Deus então, em resposta, dá a Abacuque esse versículo que nós acabamos de falar: "O justo pela sua fé viverá." Esse versículo é tão importante que ele se repete algumas vezes na Bíblia Sagrada, inclusive no Novo Testamento. Deus então traz esse conforto, o conforto que Abacuque precisava, que é a fé. As situações Deus não prometeu que mudaria. Deus não prometeu que mudariam as circunstâncias que cercavam a vida, a sociedade, o coração, as preocupações do profeta. Mas a resposta de Deus foi que o profeta mudasse de mentalidade, que ele começasse a enxergar as coisas da vida através dos olhos da fé. Deus primeiro queria mudar o coração do profeta. No capítulo 1, Abacuque reclama das circunstâncias da vida. No capítulo 2, Deus o responde. E no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, há uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar. E é justamente isso que eu quero falar com você. Jesus disse que no mundo que vivemos, nós teríamos aflições. Jesus afirmou para os seus discípulos que nesse mundo eles teriam dificuldades. O que o Senhor veio trazer para nós também é uma mudança de perspectiva, de olhar. Foi a resposta de Deus a Abacuque, uma mudança de olhar, de perspectiva. Eu quero convidar você a fazer isso hoje. A olhar para a Bíblia e ter uma mudança de perspectiva das circunstâncias que o cercam. A palavra de Deus nos diz que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Devemos ser agradecidos, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelos seus decretos. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, eu não sei qual é a dificuldade que está cercando a sua vida, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus, Ele continua no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história, da sua história. Então não se desespere, mas viva pela fé. Olhe com os olhos da fé para o problema que você está enfrentando e saiba que Deus está no controle da sua vida, está no controle da tua história, da tua família. No final do capítulo 3, Abacuque faz uma das orações mais lindas e mais citadas de todos os tempos, dizendo que ainda que a figueira não floresça, dizendo que ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que faltem as coisas que nós precisamos, a nossa alegria, ela precisa estar em Deus. A sua alegria precisa estar em Deus. Eu sei e não quero me furtar a isso, em dizer que os tempos que vivemos hoje, com tudo que nos cerca ao redor, incertezas financeiras, crises na saúde, crises éticas na sociedade, mas eu quero convidar você a olhar para Jesus, assim como fez Jó. Em meio a todas as dificuldades que ele tinha, ele disse: "Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra." Eu quero convidar você a fazer como fez o salmista: "Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Essa mudança de perspectiva
é essa mudança de olhar que eu quero convidar você a participar comigo, a olhar com os olhos da fé, porque o justo pela fé viverá. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu amigo. Então não deixe que o desespero tome conta do seu coração. Saiba que Deus é o motivo da sua alegria. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro na angústia. Venha correndo a Jesus. Confia nele. Você que ainda não tem a certeza de que o Senhor é aquele que guia os teus passos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Abacuque começa o seu livro reclamando a respeito das circunstâncias, mas é quando ele olha para Deus, ele termina o seu livro exultando. Ele vai da tristeza à alegria, da incerteza à fé. E é esse o passo que eu quero convidar a você a tomar. Saia da tristeza e venha para a alegria. Saia da incerteza e venha para a fé. Não duvide. Creia que o Senhor continua no controle de todas as coisas e que por fim se levantará sobre a sua vida, sobre o seu problema. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Mude de mentalidade, mude de perspectiva, mude de olhar e comece a andar pela fé.